né, voltando aí à provocação do Pedro, né, quando ele pergunta o que que são esses 8 circuitos de consciência, né. Eh, eu gosto de pensar, gente, que a consciência é igual uma marcha de carro, né. Então você vai operar um carro, você tem a primeira marcha aquela para arrancar, a segunda marcha para você desenvolver, a terceira marcha que ela vai avançando, né, e aí quarta e quinta, e depois vai ficando muito mais simples, né. Eu penso que a consciência também ela é assim, né, ela tem algumas fases que elas são mais primais e que vão evocar certos estados eh, quase irracionais, e você tem fases que elas são mais complexas e fases tão refinadas que, né, eu não sei se o próprio Timothy Leary fala isso, mas o Robert Andrews vai propor que existem fases que elas são inéditas a boa parte da humanidade. Então, muitas pessoas elas nem sequer chegam a acessar ou podem acessar, mas não desenvolvem, né, essas fases de consciência. Esses seriam esses estados de um transe, né, mas principalmente transes que eles são voluntários e autoinduzidos, e não uma coisa experimental e involuntária. É, então, o que que eu estou colocando como definições aqui é pensar que a nossa consciência ela varia em diversos estados diferentes no dia a dia e que esses estados eles foram mais ou menos mapeados, né? E aí o Timothy Leary ele vai fazer então o levantamento do que são esses estados, e o Robert Anton vai trazer um desenvolvimento talvez mais psicologizado, não sei. O que vocês acham disso? Antes que você continue assistindo esse corte, eu tenho um recado bem rapidinho pra te dar. Se você gosta de magia do caos, discordianismo e do próprio Robert Anton Wilson, que é o autor que a gente está tratando nesse corte, você precisa saber que nós, da editora Finord, estamos com uma campanha no Catarse para publicar a trilogia Illuminatus pela primeira vez. A trilogia Illuminatus é o principal trabalho da obra do Robert Anton Wilson. É o livro que popularizou o trabalho dele e popularizou também o discordianismo, a conspiração Illuminati e acabou influenciando o surgimento da própria magia do caos. Esse livro tem uma relevância importantíssima na nossa cultura pop e influenciou o trabalho de autores como Grant Morrison, Alan Moore e Philip K. Dick, criando todo um gênero novo de ficção de conspiração. Então, se você se interessou pelo tema desse corte, corre lá em catarse.me/Illuminatus com 2 L's e dá uma olhada no nosso projeto. Você tem apenas até o dia 13 de setembro para fazer o seu apoio. Então corre lá que eu tô contando com você. Eu acho que você falou uma palavra interessante aí, que é essa questão do mapeamento, né? Porque realmente tem muito esse conceito de que o mapa não é o território e tal. E algo que é importante entender dessa questão dos 8 circuitos é que realmente é um mapa. Então, assim, ele tá colocando questões e fazendo paralelos, principalmente com questões digitais, né? Digitais, o contrário de analógico, né? Mas, tipo, circuitos, sinapses como processamento, né? Como uma placa-mãe faria, mesmo que seja algo muito anterior à internet, como a gente tem hoje, né? A popularização dos computadores, assim, pessoais, o Robert Anton Wilson, ele era muito futurista, né? Ele era um visionário, cara. Então ele via, tipo, muito na frente esses paralelos e tal com microchips. Inclusive, um dos termos muito mais usados, né, no A Sessão de Prometeu em relação a essas marcações da consciência que são feitas ao longo do desenvolvimento, porque isso é algo também, né? Cada circuito, ele seria desenvolvido em uma fase do desenvolvimento, né, de forma mais acentuada. Então, teriam marcações que aconteceriam nesses períodos, que na tradução tá como cunhagem, mas eu já ouvi falar que uma tradução mais apropriada seria impressões, para fazer justamente esse paralelo de impressões em circuitos, né? Então, assim, tem todo esse jogo de fazer essa comparação de como a mente humana opera, essa separação entre software e hardware, né? Que o cérebro seria como um hardware e a mente seria o software que está rodando, né? Então, com isso você vai fazendo analogias e tentando entender, né? Mas não seria exatamente, tipo, aquilo, né? Pelo que eu entendo, pelo menos. Aí não sei se vocês concordam, discordam. Elaborem. Tem alguma coisa a ver com períodos, idades? Infância, adolescência, adulto, a idade velha, né, nessas impressões que tu chegou a comentar, Pedro, ou sei lá, marcações em etapas, tem a ver com o desenvolvimento humano, né, de infância até a velhice, ou é períodos aleatórios, circunstâncias, eventos canônicos, sei lá? Tipo eventos canônicos, né? Tem um pouco a ver, cara. Aí a gente já pode puxar o primeiro,
que é o sistema oral, né, de biossobrevivência. A trilogia Illuminatus se tornou um clássico cult, sendo pioneira em explorar temas como conspiração, manipulação governamental e sociedades secretas, em uma odisseia caótica repleta de filosofia, ocultismo, sátira e contracultura. Então, se você quer ter esse pequeno pedaço da nossa cultura moderna, apoie em catarse.me/Illuminatus e garanta as recompensas exclusivas e com desconto.